Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM, programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Alexandre Fico e pela misericórdia do Senhor, mais um sábado, começa com vocês o programa Evangelho Genuíno. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, ressuscitou o meu Jesus e vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas hoje eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar o dia em que a morte me visitar, com meu Senhor terei vitória, pois lá na glória verei Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas hoje eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Somente porque Ele vive, há esperança para nós. Há esperança para nós. Eu quero mandar um beijo para minha esposa Silvia. Te amo, Silvia. Um beijo para o meu filho Mateus também. Te amo. Vocês são um presente de Deus na minha vida. Amo vocês. E que o Senhor nos conserve a nossa família nos caminhos dele. Um beijo, Silvia. Vamos ao momento de oração, meus irmãos. E já retornamos à palavra, porque, se Deus quiser, nós estamos tratando sobre o seu cristianismo, se a sua religião é verdadeira, se é real, a segunda parte. E se Deus quiser e permitir, nós terminaremos hoje. Vamos ao momento de oração com louvor. Com louvor, hoje está um pouquinho diferente, com louvor. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração.
Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti. Obrigado, Senhor, por mais esse sábado, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor permitiu que nós abríssemos os olhos. E em nome de Jesus nós agradecemos por isso, pela Tua misericórdia, Senhor, nesse dia. Pedimos, Senhor, que o Senhor seja glorificado nesse lugar, que o Senhor seja glorificado na vida minha e dos meus irmãos, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti. Hoje é um dia, Senhor, que não tenho palavras para agradecer o que o Senhor tem feito na minha casa, na minha vida. E eu tenho certeza que muitos, como eu também, não têm como agradecer tudo isso, Senhor. Então, Senhor, eu peço que o Senhor somente seja glorificado nesse lugar. Que o Senhor receba toda a honra, que o Senhor receba toda a glória de pecadores arrependidos diante de Ti, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Os passarinhos eu ouço a cantar, olhando os montes, os vales e campinas, em tudo eu vejo o Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és Tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Evangelho que não confronta o pecado não pode ser chamado de evangelho. Programa Evangelho Genuíno. Grandioso és Deus, somente Ele. E quão maravilhoso é, e como aguardo aquele grande dia que nós nos prostraremos diante dEle para adorar para sempre. Mas nós podemos começar adorando já aqui, nessa terra caída. Nós já podemos nos prostrar diante dEle todos os dias. Que seja a nossa vida prostrada diante de Deus. E sobre isso também, meus irmãos, gostaria de pedir oração aos irmãos. O Senhor tem colocado algo no meu coração há algum tempo, né? Em Hortolândia, com alguns irmãos, poucos, não sei quanto, 10, 11, um pouquinho mais, um pouquinho menos disso. E o Senhor nos visitou de uma maneira tão graciosa, tão graciosa, tão graciosa. Foi muito bom, com muito poucas pessoas, demonstrando que a glória de Deus não precisa de multidões para que ela se manifeste.
Então, se você tem cansado desses cultos, que você chega no lugar, é uma bagunça, uma baderna, as pessoas falam, as pessoas não têm respeito, as pessoas não têm zelo pelo que vai acontecer naquele lugar. É terrível, é sofrível. As pessoas não têm reverência quando as outras estão orando e compartilhando com o irmão, com o Márcio, aquele desejo de ver a igreja. Quando eu falo a igreja, nós estamos falando da reunião de pessoas de joelhos, prostradas, realmente num espírito de adoração. Tenho orado por isso. Eu peço que os irmãos também orem comigo a respeito disso. Eu acho que o Senhor tem levantado um povo remanescente para esse nível de adoração. Não um povo, meu irmão, que quer ver sinais e milagres. Isso é tão pequeno dentro do Evangelho. É o que você mais escuta, sinais e milagres. As pessoas pautam as igrejas delas em cima de sinais e milagres e dinheiro. Aí eu estava assim, eu estava assado, depois que eu vim na igreja, minha vida melhorou. Melhorou como? Financeiramente. Só isso. Mais nada. Isso se for verdade, né? Se for verdade. Vamos pautar que tudo seja verdade. Então, um povo que realmente deseja experimentar a glória de Deus, por aquilo que Ele é, não pelos sinais que Ele pode demonstrar. Eu tenho certeza que Deus está levantando um povo. Eu sei que são poucos, mas eu tenho certeza que Deus está levantando um povo nesses últimos dias para isso. Porque em toda geração Deus levantou uma geração que não se contaminou com esse mundo. Não estou falando perfeita, não, meu irmão. Pecadores que se separaram desse mundo. Pecadores que se separaram desse mundo. Amém? Peço que os irmãos estejam em oração a respeito disso. E vou pedir para poder soltar a chamada, né? Tanto para Hortolândia como para Sumaré, também para o Parque Aeroporto, e nós já voltamos com a palavra, se Deus quiser, para nós terminarmos hoje isso. Aos teus pés, Senhor. Venha conhecer a Comunidade Cristã Genuína, Rua 7 de Setembro, número 385, na Vila Industrial. Cultos, terças e quintas, às 8 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã. No Parque Aeroporto em Campinas, Rua Aldo Fossese Júnior, número 61, no Núcleo Residencial Vila Vitória. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, número 560, no Remanso Campineiro. Cultos, quartas e sextas, às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Em Sumaré, Rua Manuel Dama Figueiredo, número 105, no Parque Sevilha. Cultos, quartas às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Comunidade Cristã Genuína. Aqui é proibido pessoas perfeitas. Você está ouvindo programa Evangelho Genuíno. Um último aviso que eu tinha esquecido também, lembrando aqueles que puderem compartilhar, avise. O programa Crescendo na Fé, ele retornou à Rede do Bem das 15 às 16 horas, o mesmo horário de antes, com o pastor César Cavalcante, das 15 às 16 horas. É o programa da Faculdade Betesda, das 15 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Programa Crescendo na Fé com o pastor César Cavalcante. É muito bom, é muito bom. Então, aqueles que não sabem, fiquem com essa informação e divulguem, se assim quiserem. Vamos à palavra. No programa Evangelho Genuíno, momento da palavra. Nós vamos para a segunda parte, se o seu cristianismo, se a sua religião é verdadeira, se ela é real ou não, né? Nós até falamos, nós estamos tratando com Mateus 7, aqueles que não acompanharam e quiserem, está disponível na página Voltando ao Evangelho Genuíno, está disponível a primeira parte, se você quiser, e as outras pregações também da rádio estão todas disponíveis no Facebook, Voltando ao Evangelho Genuíno. Se você quiser, é só curtir e assistir, ouvir na verdade. Então nós falamos sobre
sobre Mateus 7, sobre Jeremias 6, quando o Senhor adverte, porque no versículo 13 diz que, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Então nós estamos falando dessa falsidade da religião. Como nós analisarmos se a nossa religião é verdadeira, essa nossa religião é falsa, né? E o profeta em Jeremias 6, versículo 14, ele continua dizendo: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E a paz nossa, e a paz que nós temos em Cristo Jesus, é a paz porque em Cristo não somos mais inimigos de Deus, nós estamos em paz com Deus. Então será que você vivendo uma religião falsa, você está em paz com Deus? Ou você vai ser como no último versículo desse Jeremias 6,30, que diz: prata rejeitada lhe chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Será que a nossa religião, nosso cristianismo, já expliquei sobre religião, não vou voltar aqui, nós estamos tratando religião como cristianismo, para não ficar, né? Eu sei que os não religiosos usam essa palavra de uma forma pejorativa, mas eu já expliquei que religião, a palavra religare no latim, é aquilo que liga o homem a Deus, traz de volta o homem a Deus, e isso só é possível através de Jesus Cristo, certo? Então, ou nós seremos rejeitados, ou a nossa religião está sendo rejeitada e seremos rejeitados no final. Então estamos mostrando na Bíblia, agora, a falsidade que há dentro da religião, a imitação. Se é possível existir uma imitação entre o que é falso e o que é verdadeiro. E se nós prestarmos atenção, nós notaremos, né? Nós notamos que é surpreendente, que dificilmente onde existe a graça no caráter verdadeiro de um cristão, também nós encontramos a falsidade, a falsificação descrita na palavra de Deus. Eu usei até o texto de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, que diz que porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A falsidade. Então não há uma característica no caráter de um cristão que não exista imitação. Falamos de um falso arrependimento? Existe um falso arrependimento. E falei sobre Saul, Acabe, Herodes, Judas Iscariotes, que eles tiveram muito sentimento de tristeza pelo pecado, mas eles nunca se arrependeram para a salvação. Falamos da fé falsa, se há uma fé falsa, sim. Até falamos sobre o Simão, o mago de Samaria, que creu, mas seu coração ainda não estava reto aos olhos de Deus. E também está escrito que os demônios creem e tremem, né? O Simão está em Atos 8, e os demônios que creem e tremem está em Tiago, no capítulo 2, lá no versículo 19. Então nós sabemos que há uma falsa religião. Sabemos que há uma conversa de falsa religião. Ezequiel descreve alguns judeus professos que conversaram e falavam como o povo de Deus, enquanto seus corações foram após a sua cobiça. Ezequiel 33, 31. Então, meus irmãos, o que nós diremos dessas coisas? O que diremos dessas coisas? No mínimo, que elas deveriam fazer-nos pensar. Deveriam nos levar a uma reflexão. Eu penso que elas parecem levar a uma única conclusão. Elas mostram claramente a enorme importância que a Escritura atribui à realidade na religião. A realidade na religião. O pastor César está tratando todas as quinta-feiras com um renovo espiritual e está falando de nós vivermos a realidade. A realidade dessa religião. Então, realmente a Bíblia, a Escritura nos atribui a realidade na religião. Nós achamos essa realidade, essa verdade nas Escrituras. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele busca isso nas Escrituras. Elas mostram claramente que urgentemente temos que tomar cuidado para que o nosso cristianismo não se torne meramente básico, nominal, formal e pior, falso e irreal. Então o assunto é de profunda importância, em todos os tempos, antigamente e hoje também. Então nunca houve um tempo, desde que a Igreja de Cristo foi fundada, que não tenha havido uma grande quantidade de irrealidade,
de inverdade e de mera religião nominal entre os cristãos professos, entre os frequentadores, entre aspas, de igrejas, de um cristianismo. E também não é diferente nos dias de hoje. Mateus 22,14 diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e trataremos isso um pouquinho mais no final. Onde quer que você vire seus olhos, verá motivo abundante para esse alerta. Para nós ficarmos alerta em tomar cuidado com o refúgio na religião. Tomar cuidado para que a nossa religião seja autêntica, seja completa, seja real, seja verdadeira. E aí eu pergunto, quanto do cristianismo e da religião entre alguns membros da igreja consiste em nada? Pessoas apenas pertencem à igreja estabelecida, muitos mais próximos da sua casa. E tem uma frase do Paul Washer que eu gosto muito, que ele diz: não devíamos procurar uma igreja mais próxima de casa, mas uma igreja mais próxima da Bíblia. Da Bíblia. Elas são batizados em suas fontes batismais, não importa como. Somos até sepultados, até ouvimos pregações aos domingos ministradas pelos nossos pastores. Mas a grande maioria, infelizmente, só é domingueiro. Inclusive também, esse ato de ser domingueiro é uma tradição da Igreja Católica. É uma tradição da Igreja Católica. Muitos vão na igreja uma vez por semana apenas como um desencargo de consciência. Apenas eu faço o que eu quiser a semana toda, de segunda até sábado e domingo eu vou na igreja, e lá na igreja eu chego lá para pedir perdão de tudo que eu fiz, para a próxima segunda-feira eu estar renovado para pecar novamente até o sábado, até o próximo culto. Até o próximo culto. E eles nem pensam, nem sentem, nem cuidam, nem sabem de nada sobre a religião, sobre as doutrinas, sobre os ensinamentos. Aí eu pergunto, meus irmãos, a religião dessas pessoas é um cristianismo real? Ou é apenas um refúgio? Não é o cristianismo bíblico de Pedro, de Tiago, de João, de Paulo. É simplesmente um cristianismo da igreja moderna contemporânea, a igreja gospel, e nada mais. Doutrinadas por músicas gospel, doutrinadas por emoções, doutrinada por sinais e milagres. Mais nada, nenhum amor, nenhum zelo por Deus. Apenas por si próprio, apenas querendo receber de Deus, porque Ele está lá, é o cristianismo da troca, da barganha. Uma igreja que se orgulha de não ter nada a ver com a igreja primitiva. Eu estou falando de sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo, ser participantes do sofrimento de Cristo. Também não tem nada a ver com a igreja dos puritanos, que buscava a santidade, o comer da palavra, o estudar a palavra. Santidade, lembrando sempre que é separação do mundo. Santo quer dizer separado. Na realidade, a igreja moderna, com sua liturgia, entre aspas, nova, não tem nem graça, nem fé, nem arrependimento, nem santidade, nem a espiritualidade de conduta ou conversa. Nenhuma dessas coisas. Esses dias tem rodado um vídeo aí dessa cantora, dessa menina, dessa Priscila, de algumas coisas que ela colocou. Algumas coisas eu acho que ela foi até infeliz na colocação dela, ela não soube explicar a colocação dela. Mas aquele evangelho humanismo, o evangelho que tenta tirar de você, a religião fala para você que você não pode isso, mas você pode tudo. É aquilo que é humanismo. E o pior de tudo, meus irmãos, não é as coisas antibíblicas que essa moça falou. O pior de tudo é os defensores dela. Uma pessoa que defende uma prática antibíblica, você imagina o que ela conhece de Bíblia, né? Menos do que aquele que está falando. A piedade experimental e prática dos antigos não conformistas é uma coisa de que eles estão totalmente destituídos. Foi eliminado da igreja. Seu cristianismo é tão insípido, é estéril, como uma árvore morta e como um osso velho e seco. Velho e seco. Ezequiel 37. Precisamos ter em nós novamente o sopro do Espírito.
E eu volto com a pergunta: o cristianismo dessas pessoas é real? O meu e o seu cristianismo é real, verdadeiro? Nós não podemos nos excluir disso, nós temos que nos analisar. Ou é apenas refúgio? Não é um cristianismo bíblico. Hoje vemos algumas vezes os homens zelosos sobre vestes, gestos e posturas, sobre decorações de igreja, serviços diários, comunhões frequentes, enquanto seus corações estão claramente no mundo. Claramente no mundo. É só uma religião proforme. É uma religião vivida em templos. Agora, da obra interior do Espírito Santo, do viver a fé no Senhor Jesus, de ter prazer na conversa bíblica, da separação para a conversão das almas e de zelo pela conversão, em todas essas coisas, eles são profundamente ignorantes. Profundamente ignorantes. E pergunto, um cristianismo como esse é real? Ou é um mero nome de cristianismo? Quanto da religião evangélica é completamente irreal, meus irmãos? Você vai ver até alguns homens, muitas vezes, que professam grande afeto para com o puro evangelho, mas eles estão praticamente infligindo-lhes um maior dano com o evangelho de portas largas, com o universalismo. Pessoas que conhecem profundamente a Bíblia, entre aspas. Essas doutrinas como o universalismo de que tudo posso naquele que me fortalece, totalmente fora de contexto, é muito danoso ao Evangelho. Muito danoso ao Evangelho. Eles vão falar de alto, vão falar algo muito que pode até te convencer sobre uma solidez na fé, mas tem um nariz apurado para heresias. Usam versículos fora de contexto e às vezes conseguem explicar até o texto para que eles se apoiem na heresia. Eu vejo pessoas correrem ansiosamente atrás de pregadores populares, aplaudir oradores protestantes em reuniões públicas para dar ou fazer bastante eco, e acham isso um mover de Deus. Acham isso um mover de Deus. As pessoas acham que dar glória e aleluia é o mover de Deus. Que quem não dá glória e aleluia não tem o Espírito Santo. As pessoas acreditam nisso. É isso que se vem. É uma mensagem do neopentecostal terrível. Porque dão glória a Deus na igreja e fora da igreja dão glória ao diabo. E que adianta dar glória a Deus e aleluia na igreja, se você não tem uma vida diante de Deus? Então eles estão familiarizados com todas as frases da religião, inclusive da religião evangélica, e podem conversar fluentemente sobre suas doutrinas principais. Como as pessoas são poucas conhecedoras da Bíblia, essas pessoas passam por cima delas fáceis. Na verdade, como seitas, né, meu irmão? Hoje tem muitos cristãos que não estão nem preparados para conversar, por exemplo, com o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová bate na casa dele e tem que sair correndo do testemunho de Jeová, porque o testemunho de Jeová passa por cima dele. Vai conversar com o adventista do sétimo dia, com conversas fiadas, né? Com conversa fiada, são cessacionistas, não acreditam nem mais na continuidade dos dons, mas acreditam no espírito da profecia da Ellen White. E vão tratar do sábado como se eles guardassem o sábado. E no fundo eles não guardam nada. Eles vão falar que guarda o sábado, não guarda nada, guarda o nome. Mas passam por cima, porque são extremamente preparados para conversar com pessoas que não têm conhecimento bíblico nenhum. Então a grande maioria das pessoas que frequentam uma seita, um adventismo ou um testemunho de Jeová, é ex-cristãos, são ex-evangélicos. Porque foram atropelados. Foram atropelados por um ensinamento que eles não estão preparados dentro das suas igrejas. Então eles estão preparados com todas essas frases da religião, mas, infelizmente, meus irmãos, é uma falsa religiosidade que Jesus combateu e chamou de hipocrisia. Essas pessoas em particular, às vezes, fazem coisas de que até mesmo alguns pagãos teriam vergonha. Para muitos, a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas na igreja. É falar em línguas. Respeito aqueles que acham e advogam a respeito disso,
que é um sinal de que você é batizado pelo Espírito Santo, somente falando em línguas. Mas a minha pergunta simples é, meu irmão, que adianta você falar em línguas na igreja e falar um monte de palavrão fora? Será que isso é evidência de um batismo do Espírito Santo? Eles não são nem verdadeiros, nem simples, nem honestos, nem viris, nem justos, nem têm um bom temperamento, nem são altruístas. O que é um altruístas? Que faz ações voluntárias que beneficiam outras pessoas. Que a gente chama de solidariedade. Nem misericordiosos, nem humildes, nem bondosos. Não tem humildade nenhuma nessas pessoas. Eu conheço desde pessoas, desde pastores até membros mais simples cristãos, que são arrogantes. Eles não têm nada de humildade. Nada de humildade. Nada. Eles querem, pelo contrário, eles querem ser servidos. Bem servidos, inclusive. Bem servidos. E pergunto, e o cristianismo como esse é real, meu irmão? Nós sabemos que não é. É uma falsidade miserável, um pilar de engano e uma caricatura do verdadeiro cristianismo. Quanto do cristianismo reavivalista ou neopentecostal e dos reformados neoliberal nos dias de hoje é totalmente irreal? Quantos? Você vai encontrar uma multidão de falsos professantes trazendo descrédito sobre a obra de Deus onde quer que o Espírito Santo é derramado. Você vai ver uma multidão mista de egípcios que acompanham o Israel de Deus para fazer-lhes mal. Sempre que Israel sai do Egito, não importa qual vai ser o culto, você pode tentar montar o culto mais separado, mais santo possível. Sempre vão estar infiltrados os egípcios, sempre vai estar infiltrado o joio ao meio do trigo, sempre. Jesus disse que seria assim. Mas eu estou falando para você olhar para você. Não estou falando para você olhar para os outros. Os outros, eles são combatidos pela palavra. O quanto se nós vivermos a realidade e deixarmos os outros do lado, eu não estou falando concordar com heresia, não é isso. Eu estou falando de você olhar a espiritualidade da outra pessoa. Não estou falando do cara ficar... Se o cara falar heresia, meu irmão, vai para cima, eu vou para cima. Agora, quanto à sua falsa religiosidade, meu irmão, eu só tenho a lamentar. Se ele quer demonstrar uma coisa que ele não é, se eu quero demonstrar uma coisa que eu não sou, o que posso fazer? Desde que você não fique falando um bando de heresia, meu irmão, porque se falar um bando de heresia, nós vamos no pescoço. Vamos no pescoço. Quantos hoje em dia são os que professam ter tido uma súbita convicção de pecado, que encontram paz em Jesus para serem sobrecarregados com alegrias e êxtases da alma, quando na verdade eles nem têm nenhuma graça em tudo isso? Eles permanecem não somente por uma temporada, mas na hora, meu irmão, que vem a tentação, na hora da tribulação, eles caem, eles desaparecem, são fracos. Nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que influenciar essas pessoas. Nós temos visto irmãos e irmãs morrendo diante de nós, sentados do nosso lado. Temos que mover em compaixão por essas almas, mover em oração. E assim que a primeira emoção deles passam, eles voltam para seus antigos costumes e retornam aos seus antigos pecados. Eles morreram. E às vezes são frequentadores de igreja uma vez por semana, tentando respirar no último fôlego. E aí ele vai numa igreja para tentar escutar a palavra de Deus, escuta um monte de baboseira, de autoajuda, de que vai dar tudo certo, de que você é mais que vencedor, que você é cabeça, não é cauda, e um monte de coisa que nos leva às lágrimas. Porque é a chance que aquela pessoa tem de retornar aos caminhos do Senhor escutando a palavra de Deus. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sua religião é como a boboreira de Jonas, que surgiu e uma noite pereceu. E desceu a chuva, e correram rios, e assopravam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Porque se estiver edificado sobre a areia, meus irmãos, elas vão cair. Essa parábola de Mateus 7, versículo 25, ensina muito sobre o agir de Deus, e principalmente onde devemos estar firmados. Nós somos a casa de Deus, nós somos casas de oração, portanto nós devemos estar firmados na rocha para permanecer firme e inabalável no dia mau. Eles não têm nem raiz nem vitalidade,
Eles só ferem a causa de Deus e dão ocasiões aos inimigos de Deus para blasfemarem contra Deus. A pergunta: esse cristianismo é real? Ou é simplesmente um metal do diabo e é inútil aos olhos de Deus? Irmãos, eu trato essas coisas com muita tristeza e com muito temor a Deus, pedindo para que o Espírito Santo convença. É o único que pode. Que o Espírito Santo possa mostrar a vocês realmente, a mim e a você, se vivemos a verdade do cristianismo. Porque não queremos ser castelo fraco, meu irmão. Castelo dos covardes é construído com tijolos de silêncio. E eu não posso, meu irmão, ficar em silêncio vendo homens e mulheres sucumbindo, sua alma perecendo, a sua alma sendo condenada eternamente ao inferno. Não dá, meu irmão. Por isso, muitas vezes, eu peço que você ponha no conta da graça. E como Paulo falou em Gálatas 4, no versículo 16, será possível que me tornei vosso inimigo apenas por declarar a verdade? Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangido a demonstrar vosso cuidado para com eles. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com os bajuladores. Não tenho nenhum desejo de trazer qualquer parte da igreja de Cristo em desprezo. Não tenho nenhum desejo de lançar qualquer calúnia contra qualquer movimento que se inicia com o Espírito Santo de Deus. Mas os tempos, meus irmãos, exigem um claro pronunciamento sobre alguns pontos do cristianismo que domina nossos dias. E um ponto que eu estou bastante certo que exige atenção é a abundante falta de realidade, de verdade, que dá para ser vista por todos os lados. Irmãos, nós podemos negar, mas nós temos que admitir que o assunto que estamos tratando é de imensa importância. Por isso, meus irmãos, eu quero fazer alguns testes, para mim e para você, para testar a realidade da nossa religião, do nosso cristianismo. Então eu peço que você tenha atenção, que você analise de forma justa você mesmo, que você analise razoavelmente com sua alma. Descarte de sua mente a ideia comum de que é claro que tudo está bem se você vai a uma igreja. Lance para longe o preconceito formado pela sua religião de que você sempre aprendeu dessa maneira. Eu sempre fiz assim. O complexo ou a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Lança fora isso, meu irmão. Peça para o Espírito Santo trazer à luz a verdade em sua vida. Lance fora os preconceitos formados pela sua religião, de que sempre foi dessa maneira. Seja pautada na Bíblia. Você deve olhar mais longe, mais alto, mais profundo do que isso, se você quiser encontrar realmente a verdade. E eu peço, ouça-me, e eu vou falar algumas dicas conforme a Bíblia. Então, se você acreditar e for conferir na Bíblia, você vai ver que não é apenas mais uma questão qualquer. É uma questão de vida ou morte, é uma questão da sua vida. Então, em primeiro lugar, se você quiser saber se a sua religião é real, teste-a pelo lugar que Cristo ocupa na sua vida. Teste pelo lugar que Ele ocupa. Que Ele ocupa no seu interior. Não é suficiente Ele estar em sua cabeça. Você pode conhecer a verdade, ter um desejo pela verdade, acreditar na verdade e ainda estar errado aos olhos de Deus. Não é suficiente a verdade estar em seus lábios. Você pode repetir o credo diariamente da sua igreja. Você pode dizer amém, glória a Deus, nas orações públicas. Eu estou falando nas orações congregacionais, na congregação da igreja. E ainda assim ter nada mais que uma religião exterior. Não é suficiente a verdade estar em seus sentimentos. Você pode chorar numa pregação, no culto. Você pode viver chorando e ser levantado ao terceiro céu por uma alegre excitação e outro dia ainda estar morto para com Deus. Filipenses capítulo 3, Paulo diz algo que nós temos que prestar atenção. Versículo 13 diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Temos que perseverar, continuar.
Paulo, meus irmãos, na carta Filipenses, está no fim do seu ministério dizendo que não julga ter alcançado ainda. E nós estamos sentados em cima dos nossos méritos, achando, eu já sou salvo, eu sou isso, uma vez salvo, sempre salvo, não vou perder a salvação. Será que você vive realmente o cristianismo? Será que a sua religião é real e é dada realmente pelo Espírito Santo em seu coração? Será que aconteceu como Ezequiel 36 profetizou? Versículo 26 e 27, dar-se-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. E quando o seu coração é trocado pelo Senhor, e ganha uma nova vontade, ele deve ocupar a sua morada. Ele precisa controlar a sua vida. Deve influenciar os seus desejos, deve conduzir a sua vontade, deve dirigir os gostos, deve influenciar as escolhas e decisões. É preciso preencher o mais profundo, o mais baixo, o mais íntimo de sua alma. Irmãos, esta é a sua religião? Este é seu cristianismo? Senão você pode muito bem duvidar se é real e verdadeiro. Atos 8, 21 diz o seguinte: não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Romanos 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Se você crê verdadeiramente em Jesus, você não é confundido. Em segundo lugar, meus irmãos, saber se a sua religião é real, teste pelos sentimentos para com o pecado que produz. O cristianismo que vem do Espírito Santo sempre irá ter uma profunda visão da pecaminosidade do homem. Convicção do pecado em você. Hoje, o que ouvimos são pregações que você nem sente que é um pecador, nem sente. Não pense que você poderá usar os pecados dos outros como desculpa para não se arrepender dos seus próprios pecados e ser aceito, não, meu irmão. Eu e você não podemos julgar o nosso cristianismo por causa do cristianismo da pessoa do lado. Eu e você, não é porque nós combatemos a teologia da prosperidade, que é uma maldita, quer dizer que nós vivemos a teologia correta. Isso não é verdade. Temos que analisar a nós. Você não pode usar isso como uma desculpa. A ira humana contra o pecado do seu próximo te deixará cego. E é isso que eu tenho pedido a Deus, para que essa maldita teologia pregada não me deixe cego às coisas dele, real, e que não viva a verdade dele. É isso que nós temos que buscar. A necessidade de andar em arrependimento diante do Senhor. Você vê isso na Bíblia, meu irmão? Por mais que um homem saiba que é certo, ele está mais preocupado com os pecados do seu próximo do que com os seus. E o diabo, nessa hora, faz a festa. Porque, como diz o pastor César, e é uma verdade, aqueles pecados que nós vencemos, nós não temos misericórdia pelos outros. Aí eu venci a pornografia, então todo pornógrafo, para mim, eu sento a borracha nele. Aí eu venci o adultério, então todo adúltero eu mato ele. Mas aqueles pecados que eu não consegui vencer, aí eu tenho misericórdia. Isso é hipocrisia, meu irmão. É hipocrisia. Davi passou por essa experiência quando confrontado por Natã. Os fariseus passaram por algo semelhante quando confrontados pelo Senhor Jesus Cristo. Eles enxergavam os pecados dos outros muito bem, mas quanto aos seus próprios, sua excessivamente falsa e aparente e superficial moralidade os impediam de enxergar os seus próprios pecados. Então a importância da palavra confrontadora é essencial. Davi, quando foi confrontado por Natã, caiu de joelhos. Enquanto os fariseus, é só dar uma lidinha lá em Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14. Os fariseus nem se achavam pecadores. Ainda bem que eles davam os dízimos e as ofertas e não era como o publicano. É isso que a igreja moderna está fazendo. As pessoas que fazem parte do clube chamado igreja se acham imunes ao pecado. Por isso, pregação contra o pecado é ofensiva para as pessoas, como era para os fariseus. Não se prega mais sobre arrependimento, conversão, por isso não há regeneração nas igrejas. São todos muito santos espiritualmente. Não precisam ser confrontados pelo pecado. Eu não preciso ser confrontado pelo pecado, eu já sou santo. Eu já sou convertido. Então para que falar sobre dessa maneira?
Fala coisas boas e agradáveis. Só que se você ler o que Jesus pregou, você vai ver o Senhor lidando com esse problema naqueles dias. E o Senhor disse, não, eles não são os abençoados são os pobres de espírito. Que fique claro isso, que a questão aqui não é se os fariseus estavam certos, nem é se os fariseus estavam errados. A questão aqui é que para que nós não usemos os pecados dos fariseus como desculpa para você não se arrepender dos seus próprios pecados. E a desculpa é sempre, meu irmão, eu faço porque o meu pastor faz também. Mas se o meu pastor faz, você quer saber mais que o meu pastor? Ele faz, então por que está errado? Porque eu tenho baseado a minha fé em terceiros. E não está baseada na Bíblia. E por isso um fariseu criticando outro fariseu, ou apoiando o outro, não dá certo. Será a briga de cães em fúria, meu irmão. Briga de cães em fúria. Por isso o verdadeiro cristianismo vai ver no pecado a coisa abominável, que Deus odeia. A única coisa que torna o homem culpado e perdido na vista do seu Criador. A única coisa que merece a ira de Deus e a condenação, o pecado. Ele vai olhar para o pecado com a causa de toda a tristeza e de infelicidade, das lutas e guerras, das disputas e contendas, de doença e morte, a praga que arruinou a criação de Deus, a coisa maldita que faz a terra inteira gemer de dor. Acima de tudo, ele vai ver no pecado a única coisa que vai arruinar-nos eternamente. Se não pudermos encontrar um resgate, a única coisa que nos levará cativos, se não pudermos obter suas cadeias quebradas. O pecado, a única coisa que destruirá a nossa felicidade aqui no futuro, se nós não lutarmos contra ela até a morte. É isso que Paulo diz lá em Filipenses 3, que nós lemos. E a minha pergunta é, esta é a tua convicção? Esta é a tua religião? São esses os seus sentimentos sobre o pecado? Se não, você muito bem pode duvidar que a sua religião é uma religião real. Se o seu cristianismo é real. Se você quiser saber se a sua religião é real, teste pelos sentimentos para com Cristo. Os sentimentos que Cristo produz na sua vida. A religião nominal pode acreditar que tal pessoa como Cristo existiu e que foi um grande benfeitor para a humanidade. Ela pode mostrar para com ele um respeito interior, atender às suas ordenanças externas e curvar a cabeça por seu nome. Mas isso não vai valer de nada. A religião real irá fazer o homem se gloriar em Cristo como Redentor, o Livrador, o Sumo Sacerdote, o amigo sem o qual ninguém pode ter esperança nenhuma. Isso é a verdadeira. Isso é a verdadeira, meu irmão. Meus irmãos, se você quer saber se o seu cristianismo é verdadeiro, se a sua religião é real, genuína e verdadeira, teste-as pelo aquilo que nós estamos falando. Em 1ª Carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 30, diz, é a razão porque há entre vós muito fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados como disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por isso teste a sua religião de forma justa, diante da Bíblia, teste honestamente, se o seu coração é reto aos olhos de Deus, se você não tem motivo para recuar desse autoexame. Se estiver errado, quanto mais cedo você descobrir, melhor para você, melhor para mim. Por isso eu tentei mostrar diante das Escrituras, meu irmão, que o perigo que você corre de não estar vivendo um verdadeiro cristianismo. E pedir que Deus e o Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, lá, vamos ver isso lá em João 16, que Deus seja glorificado, que Deus seja glorificado no Filho, que o Filho seja glorificado na vida de pecadores, arrependidos. Então, meus irmãos, eu quero começar a encerrar sobre uma parábola das vestes nupciais de Mateus 22, que irá ter uma realização horrível. Ele vai falar o seguinte: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se for um para o seu campo, outro para o seu negócio.
e outros, agarrando os seus servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui em veste nupcial? Chamou de amigo. E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sem as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, preparadas, adornadas pelo Espírito Santo, é impossível participar das núpcias. Quem não tiver, será lançado fora. Será lançado fora. Então, meus irmãos, certamente 1000 vezes melhor descobrir sua condição agora e se arrepender do que descobrir muito tarde no próximo mundo, onde não terá lugar para se arrepender. Acredite, meu irmão, em Cristo. Acredite no Cristo. Acredite nesse alerta, meu irmão. Viva Cristo. Peça perdão. Peça perdão. Eu convido todos corajosamente a levarem a cruz. E se são honestamente seguidores de Cristo, eu exorto a vocês perseverarem e não serem movidos por dificuldades e oposição, porque virão. E como virão? Por isso, meu irmão, você que é crente em Cristo, lembre-se disso. Faça o que fizer na religião, faça bem. Seja real, seja completo, seja honesto, seja verdadeiro com você. Principalmente com Deus. Se há alguma coisa nesse mundo do qual o homem não precisa se envergonhar, é do serviço de Jesus. Agora, do pecado, do mundanismo, do egocentrismo, da leviandade, da trivialidade, da perda de tempo, da busca de prazeres desse mundo, do orgulho, de fazer do dinheiro seu ídolo, vestimentas, mentiras, traições, pornografia, jogos, tudo isso o homem pode muito bem se envergonhar. E se você se enquadra nisso, se arrependa e volte, meu irmão. Em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o... Tem um versículo, 2 versículos na Bíblia que me trazem um temor muito grande. Espero que traga para você também. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deixa essa palavra entrar no seu coração, meu irmão. Que nós possamos nos acharmos em verdade diante de Deus. Porque ele vive, o medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro. Atos 17, versículo 30 diz assim: ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Que eu e você, nessa tarde, possa se arrepender diante de Deus. Esse dia está chegando. Se arrependa e venha para Jesus Cristo. Ele te chama. Escute a voz do seu pastor e venha. Senhor, mais uma vez nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de falar da Tua palavra. Que possamos viver uma vida em arrependimento diante de Ti. Queremos viver uma verdade, Senhor. E sabemos que a verdade é o Senhor. Não há outra verdade além de Ti, ó Cristo. Então, por misericórdia, que Teu Espírito Santo nos direcione a toda a verdade. É a minha oração dessa tarde para mim e para os meus irmãos. Em nome de Jesus.
Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.